Olá, prazer. Eu sou o advogado Fabrício Klein. Aqui no escritório nós somos especialistas em isenção do imposto de renda para aposentados, pensionistas, militares inativos e beneficiários de previdência privada com enfermidades. O objetivo desse vídeo é explicar detalhadamente como funciona essa isenção. Então, nós teremos um bate-papo dividido em 3 momentos. O primeiro e o segundo são muito rápidos e muito objetivos. No terceiro, quando nós vamos falar das enfermidades, nós vamos conversar de forma um pouquinho mais aprofundada e um pouquinho mais detalhada. Então, pessoal, o primeiro aspecto, o primeiro ponto, e que é muito importante, é informar vocês de que a isenção do imposto de renda é um direito, ou seja, consta no artigo 6º, inciso 14 e inciso 21 da Lei 7.713, que é uma lei federal a respeito do imposto de renda. O que a pessoa precisa fazer, né, ou melhor dizendo, precisa atender para ter direito a essa isenção do imposto de renda? São 2 requisitos. O primeiro, de uma forma muito rápida, nós já mencionamos. A pessoa tem que ser aposentado, pensionista, militar inativo ou beneficiário de previdência privada. E vejam, pessoal, aposentado ou pensionista de qualquer fonte pagadora, ou seja, os aposentados e pensionistas do INSS, da União, dos estados, dos municípios, também o pessoal que recebe por fundos complementares, como é o caso do pessoal do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, dos Correios, e os militares inativos, sejam eles reformados ou da reserva remunerada, e seus pensionistas. O terceiro aspecto importante de nós falarmos a respeito é a questão das enfermidades. Tem direito à isenção do imposto de renda a pessoa que tenha o diagnóstico de uma das enfermidades ou dos gêneros de doença que constam na legislação. Na legislação constam 9 doenças listadas pelo nome e constam também 7 gêneros. Então vamos falar um pouquinho dos 4 que mais acontecem e com isso o panorama vai ficar bem claro. Então, quanto às enfermidades, o que mais ocorre, infelizmente, são os casos de neoplasia maligna, ou seja, todo e qualquer tipo de câncer. O que é importante assinalar e frisar bastante para dar conhecimento às pessoas que podem ter direito à isenção do imposto de renda? Primeiro, uma pergunta muito frequente, que inclusive o câncer de pele, seja ele um carcinoma basocelular, espinocelular ou seja um melanoma in situ, dá direito à isenção do imposto de renda. Por quê? Porque o câncer de pele é uma espécie de neoplasia maligna e o que consta na legislação é o termo neoplasia maligna. Segundo ponto é que, mesmo que a pessoa não tenha recidiva, esteja, por assim dizer, curada, esse câncer dela ocorreu há 5, a 10, a 20 anos, mesmo assim o contribuinte tem direito à isenção do imposto de renda. Com relação às cardiopatias graves, que infelizmente também ocorrem muito, o critério é que exista uma gravidade da cardiopatia em qualquer momento da história clínica do contribuinte. Ou seja, um exemplo muito habitual e muito claro é o seguinte: uma pessoa passou por um episódio como um infarto agudo do miocárdio, fez um procedimento cirúrgico, faz um tratamento polimedicamentoso e tem uma condição funcional do coração absolutamente perfeita. Mesmo assim, por força da ocorrência do infarto, que naquele momento era de extrema gravidade, essa pessoa terá direito à isenção do imposto de renda. Por que a pessoa com uma neoplasia há muitos anos e por que a pessoa que teve uma cardiopatia que já está compensada tem direito à isenção? Isso porque o STJ, que é o tribunal de cúpula quanto a essa questão, definiu que não se exigem sintomas contemporâneos. Portanto, os demais tribunais, os demais juízes todos precisam seguir essa posição, que é inclusive objeto de uma súmula do STJ. Então, podemos dizer que a pessoa que tem ou teve no passado uma neoplasia ou uma cardiopatia grave tem direito à isenção. As outras 2 espécies de enfermidades que mais ocorrem são a cegueira e a AIDS, sendo que, com relação à cegueira, o direito à isenção abarca também as pessoas
que têm uma chamada visão monocular, ou seja, enxergam menos de 10% em um dos olhos. E com relação à AIDS, abarca também as pessoas com HIV assintomático, que hoje, felizmente, pela evolução da medicina, é o estágio que as pessoas acometidas por AIDS se encontram. Então, pessoal, quem tem direito à isenção e muitas vezes não sabe, isso acontece muito. A nossa prática permite dizer que a lei não é nova, não é inédita, mas não é conhecida. A pessoa que tem direito à isenção e não sabe, quando ela vier então a pedir a isenção, ela vai ter direito também a um retroativo. Como funciona? Desde o momento em que foi diagnosticada a enfermidade e a pessoa atende também o segundo critério, o segundo requisito, ou seja, recebe aposentadoria, pensão ou previdência privada, ela tem direito à isenção. Se ela não pediu a isenção nesse primeiro momento, ela vai então ter direito ao valor retroativo, que se limita, por força da legislação, a 5 anos. Vamos traçar uma linha do tempo, um exemplo para deixar mais claro. Ou melhor, 2 exemplos para deixar mais claro. Vamos imaginar, esse vídeo está sendo gravado em 2023, que uma pessoa foi acometida por neoplasia maligna em 2017 e na ocasião já era aposentado. Então essa pessoa poderá pedir a restituição do ano de 2018 em diante. Agora vamos imaginar que essa mesma pessoa que teve a neoplasia maligna em 2017 se aposentou em 2022. Então, no caso, ela tem a restituição desde a data da aposentadoria, ou seja, de 2022.